Olá, eu me chamo Gisele Paz, sou estudante de Química 6 e irei explicar sobre o efeito Doppler relativístico. Este efeito está relacionado a um fenômeno relativístico que ocorre quando existem velocidades relativas entre fontes emissoras de onda e seus observadores. Esse efeito ele ocorre pelo fato de que a velocidade de propagação de uma onda, seja ela qual for, depende exclusivamente do meio pelo qual essa onda está se propagando. Assim, mesmo que a fonte das ondas ou observador se mova, a velocidade da propagação da onda não será alterada. Portanto, ocorrerá uma variação no comprimento e na frequência da onda captada pelo observador. Essa velocidade de propagação de onda, seja mecânica ou seja uma onda eletromagnética, existe uma relação de proporcionalidade com seu comprimento de onda e com a sua frequência de oscilação, né? O slide ele apresenta a fórmula para calcular essa velocidade, o que basta multiplicar o comprimento da onda e a sua frequência, então obterá essa velocidade. Para entendermos melhor este efeito, eu irei explicar como funciona na prática. Irei dar dois exemplos. A primeira imagem apresenta uma ambulância com sua sirene ligada, o qual ela está se deslocando de uma rua a outra, se afastando de um observador e se aproximando de outro observador. Como a velocidade de propagação das ondas sonoras depende apenas do meio, que nesse caso o ar, a velocidade relativa entre as ondas sonoras e ambos os observadores será igual, tanto em relação ao observador que se afasta, quanto em relação ao observador que se aproxima da fonte das ondas. Dessa forma, para que a velocidade ela permaneça constante para ambos os observadores, ocorre mudanças no comprimento de onda e na sua frequência. Como essas grandezas são inversamente proporcionais, podemos afirmar que o observador que vê a ambulância se afastando ouvirá um som com maior comprimento de onda e menor frequência, portanto, mais grave. E o observador que vê a ambulância se aproximando ouvirá um som com maior frequência e menor comprimento de onda, portanto, será mais agudo. Já a segunda imagem contém os dois alto-falantes, onde que mostram uma fonte de ondas sonoras se deslocando e a deformação sofrida pelas frentes de ondas de sons emitidos. Este efeito ele foi completamente descrito pelo físico Johann Christian Doppler no ano de 1842, o qual ele apresentou uma fórmula geral para calcular a mudança de frequência no efeito Doppler. E para utilizarmos, é necessário sabermos se há afastamento ou aproximação. Então, para usarmos o numerador somando e o denominador subtraindo, a gente só pode usar em caso se houver aproximação entre a fonte e o observador. E em caso de afastamento, o numerador será negativo e o denominador será positivo, ou seja, o numerador ele vai subtrair, o denominador ele vai somar em casos de afastamento. E em caso de aproximação, numerador soma e denominador subtrai. O efeito Doppler ele só não está presente na medicina, na física, mas também ele está presente na medicina como em diagnósticos por imagens em exames que proporcionam o mapeamento do fluxo sanguíneo, ou que pode ser o exame, por exemplo, do ecocardiograma, ou pode ser uma ultrassom com Doppler para ver como está a tireoide, e entre outros exames que podem ser feitos com Doppler. O Doppler, ele foi utilizado, o Doppler para a luz. Agora, nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre o Doppler para a luz. Ele foi utilizado por um cientista chamado Edwin Hubble, para mostrar que o universo ele se encontra em constante expansão. E essa observação foi constatada no ano de 1929 pelo mesmo, o que descobriu que o universo estaria em expansão
desde o Big Bang, podemos dizer assim. Então, ao observar a luz proveniente de estrelas, ele percebeu que seus comprimentos de onda sofriam um desvio espectral no, para a direção da cor vermelha. O que significava que essa luz ela provinha de corpos que estavam se afastando em relação à Terra, né? E esse efeito é chamado de desvio para o vermelho. Da mesma forma, há um espectro proveniente de fontes para regiões azuladas do espectro, que são chamadas de desvio para o azul. E esse astrônomo, ele descobriu também que há uma maneira de calcular essa velocidade de expansão. Ele percebeu que quanto mais distante um objeto se encontra da Terra, mais rápido ele se afastará, o que chamamos de velocidade de recessão de uma estrela ou de uma galáxia. Eu irei apresentar uma imagem onde que irá explicar melhor essa relação de desvio para o azul e desvio para o vermelho. Eu acabei de explicar que a luz visível emitida pelas estrelas distribui-se em uma estreita faixa de frequência, o que chamamos de espectro visível. Quando vemos a luz emitida por estrelas de galáxias distantes, observamos frequentemente o aumento na frequência da luz, o que os astrônomos chamam de desvio para o azul, já que a luz visível tende a se aproximar da frequência da cor azul. E nos casos que as estrelas estão mais afastadas da Terra, elas tendem a se aproximar da cor vermelha, então chamamos de desvio para o vermelho. É só por causa disso. Portanto, podemos também obter o resultado. Percebemos que obtemos esse resultado que o efeito Doppler para as ondas sonoras, elas dependem da velocidade com qual a fonte se desloca em relação ao meio que utilizamos, apresentamos o meio A. E também depende da velocidade com qual o observador se desloca. Para o caso da luz, a situação é diferente. Uma vez que a luz sendo emitida uma radiação eletromagnética, não necessita de um meio material para se propagar. Para as ondas eletromagnéticas, a frequência da onda medida depende apenas da velocidade relativa entre a fonte e o observador. O que podemos obter as expressões que são relacionadas às frequências para o caso de o observador e a fonte estão se afastando. Então, é esse primeiro caso, essa primeira expressão, onde que vai apresentar um numerador subtraindo e um denominador somando. E em caso da fonte e o observador estarem se aproximando, então o denominador será subtração e o numerador será soma. Para entender melhor, eu também vou dar outro exemplo na prática, que é este aqui. A gente sabe que é incomum que as ondas sonoras são de naturezas mecânicas. O fato de que a velocidade de propagação da luz no meio, ele depende apenas do meio. Nos dois resultados que podemos obter são para as ondas sonoras, quanto para as eletromagnéticas, o movimento da fonte emissora de ondas com relação ao meio não se altera a sua velocidade de propagação. Uma das aplicações que podemos dar de exemplo são o efeito Doppler para ondas eletromagnéticas. É a utilização desse princípio do funcionamento dos radares de velocidade. A emissão de um feixe de radiação eletromagnética, normalmente a radiação do tipo infravermelho, é utilizada para realizar sobre o móvel do qual se deseja descobrir a velocidade. Quando refletida pelo móvel,
essa tem sua frequência alterada em decorrência da velocidade com qual o veículo está se deslocando. É interessante notar que, por conta do fenômeno da reflexão, o móvel passa a ser um emissor dessa radiação, provocando essa alteração sobre a frequência. Após refletida, essa radiação é captada pelo próprio emissor, que compara a frequência emitida com a frequência refletida. Dependendo da variação da frequência ou do comprimento de onda da radiação, é possível determinar a velocidade de deslocamento desse automóvel. Então, é assim que a gente vai terminar esse vídeo. Com esse exemplo, finalizamos. E muito obrigada por assistir até o final.